Boa tarde a todos os presentes. Nós vamos iniciar essa sessão plenária, que é de número 372 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, iniciando pela execução do hino nacional. Por favor, eu gostaria que todos ficassem de pé em respeito ao nosso hino. Embora essa seja uma sessão solene, porque é uma sessão de posse de um acadêmico e de uma benemérita, nós vamos fazer com a informalidade que cabe à literatura de cordel. Então, primeiro eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui na presença de todos vocês. Infelizmente, por motivo de saúde e recomendação médica, o mestre Gonçalo não pôde comparecer, porque no período da manhã ele esteve reunido com os secretários de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, que o homenagearam, o pessoal da Funarte, uma série de pessoas, inclusive também a Elis, a professora Elis Regina, que foi quem fez o projeto de digitalização de todo o acervo da BLC. Então, de manhã ele teve esse compromisso, ele fez um discurso, as pessoas o homenagearam, ele ficou muito emocionado, então ele não, por recomendação médica, ele não está presente hoje. Mas, primeiro, eu gostaria de exaltar, né, nesse dia, 19 de novembro, que nós comemoramos o Dia do Cordelista, que é um dia de todos nós, não somente nós que somos poetas, mas também dos pesquisadores, dos beneméritos, e também, por que não dizer, do povo brasileiro, porque o cordel é patrimônio imaterial do povo brasileiro. Nesse dia 19 que nós comemoramos, né, o Dia do Cordelista, em comemoração ao Leandro Gomes de Barros, é um dia muito especial para todos nós, exatamente porque depois de um longo período de recolhimento devido à pandemia da Covid-19, essa plenária volta a ser presencial aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu queria começar, antes de iniciar formalmente a plenária, dizendo que desde que o mestre Gonçalo me solicitou e me convidou para assumir durante a sua convalescença essa administração da BLC, eu tentei pegar minha expertise como professora da Universidade Federal do Ceará. A gente teve que fazer muitas modificações por causa da pandemia, e bem antes da pandemia nós já estávamos versados nessa coisa da vida EAD, que é o ensino à distância. Então, com a pandemia isso se intensificou bastante. Então, em vigência da pandemia, o mestre me assuntou, né, como a gente diz na minha terra, me propondo uma tarefa hercúlea de dirigir a BLC. E essa tarefa era muito hercúlea realmente, porque eu estava saindo do diagnóstico de câncer de mama, eu tinha acabado de terminar o meu tratamento de radioterapia, era um câncer em estágio inicial, e eu pensei muito, mas como eu sempre admirei muito o mestre, sempre tive um grande respeito e gratidão por ele, aceitei a tarefa. Existiram alguns ruídos, no sentido de que talvez a gente, eu sou uma pessoa muito empolgada, então talvez eu faça uma meia-culpa de talvez tenha sido alguma coisa, algum mal-entendido, de que a gente, por algum motivo, iria querer transferir sede ou qualquer outra coisa da BLC do estado do Rio de Janeiro. A matriz do Rio de Janeiro, a matriz da BLC, a sede da BLC, as plenárias e tudo mais, continua sendo do lugar de origem da BLC. Então, somente para esses ruídos ficarem claros, assim, não tem nenhuma intenção nesse sentido, somente no sentido de, administrativamente, a gente fazer uma filial onde estiver o presidente da BLC, que pode ser no Ceará, ou pode ser em Minas Gerais, ou pode ser mesmo em São Gonçalo, em qualquer lugar do Brasil em que um presidente esteja presidindo, que exista uma filial administrativa somente, porque a sede, acervo, o histórico da BLC está aqui, né? E como bem disse o mestre Gonçalo, hoje, né, toda essa história está lá resguardada na nossa ABLC. Né? E o mestre Gonçalo é esse baluarte e o nosso presidente de honra. Né? Então era somente para que as coisas ficassem bem esclarecidas. Eu gostaria muito de agradecer ao Marlos por estar aqui. Ele é hoje, o mestre Gonçalo falou, o representante legal do mestre Gonçalo, então ele está aqui representando o mestre Gonçalo, e é ele que eu gostaria de convidar primeiro, em representando o mestre Gonçalo, a comparecer à mesa. Por favor, Marcos.
de convidar para compor a mesa o nosso poeta, nosso acadêmico, que hoje vai tomar posse, o poeta José Salvador. Por favor, poeta. Gostaria também, que é a nossa benemérita, que hoje também vai tomar posse, Cássia Ferreira. E eu gostaria de convidar para compor a mesa, representando os pesquisadores da BLC, o filósofo Erinaldo, por favor. Então, nós vamos fazer da seguinte forma a nossa plenária. Inicialmente, eu gostaria, em nome do mestre Gonçalo, que o Marlos viesse aqui, que ele fez uma pequena homenagem ao Leandro Gomes de Barros. Então, assim que nós vamos homenagear Leandro e assim a todos os poetas e todos os cordelistas. Por favor, Marlos. Boa tarde a todos mais uma vez, para o pessoal que está acompanhando online por todo o Brasil. Mais uma vez agradeço a presidente Paola e digo que é uma honra muito grande estar representando o Gonçalo Ferreira da Silva, meu pai. Tá? Como salientou a doutora, por questões de saúde fragilizada, ele não pôde estar hoje aqui comparecendo presencialmente. Tá? Mas eu sei que ele está com a gente em pensamento, sem dúvida que ele está com a gente aqui em pensamento. Antes de eu ler o que eu escrevi acerca do Leandro, eu queria deixar só uma coisinha bem clara, tá? Para todos que estão aqui, para todos que estão acompanhando para fora do Rio de Janeiro. Houve, ao longo de algumas semanas para cá, algumas brigas fratricidas que, sinceramente, eu rebuscando na cabeça, eu não me recordo de onde se originou ao certo. Sei que se originou e isso não foi bom, não é bom para a cultura, não é bom para a BLC e fica difícil de conduzir uma instituição cultural de tamanha importância preocupada com eventuais picuinhas entre os membros da nossa academia. Vejam bem, nunca foi do interesse do Gonçalo que houvesse rusgas entre nós. Todos nós fazemos parte do mesmo bloco. Acontece que alguns, por fora do contexto do Gonçalo, pelo fato de o Gonçalo ter, em primeira mão, ter feito um vídeo onde ele gostaria que a BLC continuasse no Rio de Janeiro, sob a presidência do Alvim Guzmão. E, recentemente, ele ter feito outro vídeo para cumprir a palavra dele, que ele tinha deixado para a doutora Paola, onde ele quer que ela se mantenha como presidente, e, de fato, ela vai continuar. O que acontece é que algumas pessoas se exaltaram pela questão do Gonçalo, primeiramente, ter querido destituir a doutora Paola. Algumas pessoas desferiram até ofensas verbais. O meu pai é uma pessoa, lógico, ele tem muitas virtudes. Ele quase chega a ser um santo, mas não é. Ele, certamente, ele não guarda nenhum rancor, nenhuma mágoa de ninguém. Até porque muitos não entenderam o contexto do que estava acontecendo. Então eu tenho certeza disso. Só que eu guardo. Então alguns nomes eu vou guardar com carinho no coração para futuramente, se for o caso, a gente conversar, tá bem? Era só isso, só para deixar claro que o meu pai, o Gonçalo, ele não tem nenhuma mágoa de ninguém. Pelo contrário, ele quer que a academia siga unida. Por quantos anos ela tiver, e tomara que seja bastante, tá? Agora eu vou ler brevemente a biografia do nosso Leandro Gomes de Barros, que é bom ressaltar que até houve, e ainda há algumas obras, comparando poetas a ele, inclusive meu pai, mas eu creio que não seja o caso. O Leandro Gomes de Barros é único, é um caso único. Eu acredito que enquanto a história do cordel perdurar o Leandro Gomes de Barros, ele vai perdurar como sendo o maior, salvo se surgir um novo Pelé da literatura de cordel, mas não me parece que esse é o caso no momento.
Então vou lá, vou ler um pouquinho sobre Leandro Gomes de Barros, que é para não entediar muitas pessoas, tá bem? Leandro Gomes de Barros nasceu no município de Pombal, Paraíba, em 19 de novembro de 1865 e morreu em Recife, Pernambuco, em 4 de março de 1918. De espírito crítico, satírico e contestador, em seus versos criticou os desmandos de seu tempo, principalmente os políticos religiosos e a interferência estrangeira do Nordeste. Hoje, comemorando 120 anos do grande Leandro, e com profundo respeito e admiração, o homenageamos. A história de Leandro caminha lado a lado com a história da literatura de cordel. Em 1889, quando o virtuosíssimo poeta paraibano implanta a primeira tipografia no Brasil, a nossa literatura de cordel tem realmente seu início. Ainda que em 1881, ou seja, 8 anos antes, o verbete literatura de cordel tenha aparecido pela primeira vez com a publicação em Portugal do dicionário Caldas Olete, a produção a nível industrial teve início com o nosso querido Leandro. Não estamos tratando hoje das vertentes da literatura de cordel. E isso fica carinhosamente para outro momento. E sim de sua relação estreita com Leandro Gomes de Barros, o maior entre os maiores e de legado impressionante. Parabéns, Leandro, onde quer que esteja, pelos imensuráveis serviços prestados à nossa cultura. Viva a literatura de cordel! Obrigado. Então, eu agradeço as palavras dessa exaltação a Leandro, feito pelo Marlos, e vamos dar continuidade. É importante nós salientarmos que hoje várias coisas aconteceram importantes, né? Nesse dia 19 de novembro do ano da graça de 2021. Estarmos aqui reunidos depois de quase 614 mil vítimas da Covid-19 é um milagre. Muitos de nós que foram, acho que todos aqui de alguma forma foram tocados por essa pandemia. Acho que não existe ninguém aqui nessa sala que não tenha perdido um amigo, um parente, um conhecido. E isso é uma coisa que, essa realidade nos assola e mostra a fragilidade da vida humana. É isso que nós somos frágeis. Nós somos como velas ao vento, que qualquer coisa pode nos soprar. Não somente a Covid-19, mas qualquer coisa, qualquer infortúnio. E essa realidade, essa finitude que nos assola, é algo também que excita a nossa criatividade e a nossa alma poética. É o que nos faz olhar para o céu e perguntar a existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual era o nosso rosto antes dos nossos pais se conhecerem, que rosto nós tínhamos antes dos nossos pais se conhecerem. Então, nesse dia tão emblemático e tão significativo, nós também inauguramos a Cordelteca, a 32ª Cordelteca da BLC, ligada, né, à BLC, filiada à BLC, que se chama Ezequiel Alcântara Soares, de São Gonçalo, e também a 33ª Cordelteca, que fica lá na Biblioteca Estadual e que se chama Gonçalo Ferreira da Silva. Então, é muito importante a gente ressaltar a importância que tem a literatura de cordel como patrimônio material do povo brasileiro. O cordel, ele enlaça literatura, instalação, música, poética, ilustração, escultura, xilogravura. Ele é uma arte completa, portanto. Ele tem uma completude que quase nenhuma outra arte tem. Por causa dos nossos cantadores repentistas, o repente também se tornou patrimônio material do povo brasileiro, merecidamente os nossos repentistas, que também são nosso patrimônio. Então, eu que venho utilizando o cordel dentro da universidade, tento com que o cordel dialogue com a academia. Então, é interessante, eu estava comentando hoje com a professora Joseilda, que já me perguntaram dentro da universidade, mas você não sabe escrever outra coisa que não seja essa coisa de cordel, não? Será que você não sabe escrever outra coisa? Eu disse, olha, quem escreve cordel pode escrever outra coisa. Agora, eu quero ver quem escreve outra coisa escrever cordel.
Então, nós realmente temos, nós guardamos conosco o tesouro precioso do universo imaginário do povo brasileiro. Nós guardamos nos nossos corações, nos nossos saberes e fazeres, o imaginário dessa cultura que chegou até nós através das histórias contadas pelos nossos avós, pelas nossas tias, pelas nossas mães, quando nós íamos pequenos na feira, aqueles folhetozinhos que nos encantavam, aqueles pequenos folhetos coloridos que nos encantavam a todos. E eu ficava pensando, eu queria, na verdade, mesmo era ser repentista, sabe? Eu ficava pensando, nossa, um dia eu ainda vou pegar minha viola e ainda vou fazer isso. Eu sou poeta de bancada. Infelizmente, eu não tive como treinar para ser um repentista, que eu acho incrível o poeta de improviso. Mas não menor é o poeta de bancada que passa as suas tardes, dias e noites a ver seus versos e a rebuscar os seus versos. Então é com esse espírito de amor pelo cordel brasileiro, de amor pela cultura brasileira, pela poética do nosso povo, pela poética da nossa gente, que eu estou muito feliz de estar aqui congregando com vocês, meus confrades e confreiras. Eu gostaria do fundo do coração dar as boas-vindas a todos vocês. Então, na nossa ritualística, nós vamos introduzir para fazer o seu discurso de posse a benemérita Cássia Ferreira, que vai fazer o seu discurso de posse para nós. Por favor, seja bem-vinda, Cássia. Boa tarde a todos. Eu não sou expert em discursos, mas escrevi algumas coisas aqui para agradecer esse momento. Eu recebi o convite para o Coro para os Beneméritos, da Academia Brasileira de Teatro de Cordel, através do Mestre Gonçalves, diretamente do Mestre Gonçalves. E foi uma grande honra para mim, visto que a minha formação profissional não está na poesia, né? E sim na parte de produção cultural e empreendedorismo cultural. Esse convite foi muito gratificante, muito honrado para mim, e que foi acolhido de imediato pela Marina Lendo, né? Uma mulher que eu tenho grande respeito por sua trajetória, não só na literatura de cordel, mas pela cultura ao longo dos anos, né? E de um bom tempo atrás, ao lado do Mestre Gonçalves. Então ela faz parte dessa construção da literatura de cordel junto com o Mestre Gonçalves, e eu tenho muito orgulho de ter uma mulher nessa construção, né? O que nos aproximou foi o compartilhamento de um sentimento e o entendimento que a literatura de cordel é um valioso instrumento de formação educacional, onde o ambiente legalista precisa ser implementado não só na literatura de cordel, mas em todo e qualquer segmento cultural, e assim garantir a sua maior difusão e uma educação baseada na equidade. Esse foi o nosso primeiro movimento, onde hoje celebro aqui a minha acolhida nessa instituição cultural tão importante. Para quem não me conhece, eu me chamo Cássia Ferreira da Silva, sou natural do Rio de Janeiro, mas tenho raiz de paterna no Nordeste brasileiro, herdada do meu pai, Juvenal Ferreira da Silva, potiguar, amante da cultura nordestina, que me apresentou a literatura de cordel. E essa foi uma das razões que me levou a iniciar meus estudos na Universidade de Santa Úrsula, uma universidade aqui no Rio de Janeiro, na área de literatura e letras, literatura e português. Mas eu encaminhei minha vida profissional não só na literatura, mas na produção cultural. Fui criada na Baixada Fluminense, mais especificamente no município de Duque de Caxias. E na minha infância, ganhava de meu pai, nas visitas dominicais a uma feira que acontece nesse município, e que eu gostaria de ressaltar, que é uma das maiores feiras nordestinas aqui do Rio de Janeiro, ela só perde para a Feira de São Cristóvão. Nessas visitas, eu ganhava, sempre do meu pai, uma tapioca e um livreto de cordel.
eu não tinha dimensão do presente, da preciosidade do presente que eu recebia na época. E tive o privilégio de conhecer obras de autores como José João dos Santos, o famoso Zulão, conhecido durante Zulão, Valdemar Moreira Costa, Leandro Gomes de Barros, Gonçalo Ferreira e João Martins da Taíde. Então, eu tive o privilégio de ter se apresentado ao cordel através desses nomes da literatura de cordel. E esse último, por sinal, me rendeu um apelido que carrego hoje, familiar, que é um título de uma obra do Ataíde. Concentrei minha caminhada profissional no empreendedorismo cultural, pois as artes, plástica e artesanato também eram muito fortes na minha formação, graças a uma herança materna, porque minha mãe era uma grande artesã. E por isso sempre encaminhei a construção da minha trajetória profissional, promovendo o intercâmbio entre vários segmentos das artes, pois continuo entendendo e acreditando que a cultura é múltipla, é plural. Fiquei afastada por um período da militância cultural, porque viver de arte não é fácil. Período que atuei, basicamente, focada no comercial, que também foi um período de grande aprendizado. No final de 2019, retomei a minha trajetória no segmento cultural. Infelizmente, logo em seguida, com um pequeno retardamento devido à pandemia, o período de afastamento da pandemia da Covid-19, mas tinha decidido, a partir desse período, militar com mais dedicação ao segmento cultural. Esse período que eu tive que trabalhar basicamente com comercial foi um período muito difícil na minha vida, porque foi um período de doença de família. Então eu quero aqui fazer um agradecimento. Foi um período em que eu fiquei muito preto e branco, não que eu não gosto de preto e branco, mas eu não conseguia perceber a beleza e as cores das coisas. E eu agradeço muito aos amigos que conseguiram permanecer ao meu lado, que nem eu estava conseguindo ficar muito perto de mim. Mas esse período passou e cá estou eu no meu lugar de conforto, que é o segmento cultural. Fiquei muito feliz nesse período da pandemia e consegui aprovar projetos de grandes amigos e artistas junto aos segmentos de captação de recursos. Eles foram generosos em me convidar para fazer esses trabalhos e nós tivemos a felicidade de ser pleiteados e encaminhar, o que garantiu a nossa sanidade, porque diante da pandemia, a falta de possibilidade de confraternização, o segmento cultural foi extremamente abalado. E graças a esse trabalho e essa generosidade desses artistas, a gente conseguiu superar alguns momentos de dificuldade, não só financeira, mas também de sanidade mental. Na busca constante de conteúdo para promover o intercâmbio entre várias unidades culturais e levar isso até as periferias, local onde atuo com mais intensidade, que infelizmente é abandonada de forma secular pelas instituições públicas, cheguei ao mestre Gonçalo, através de um amigo poeta e cordelista, aqui presente, o J. Pimentel, com o objetivo de abrilhantar ainda mais os projetos que encaminhamos nessa região. Fui de imediato acolhida e abraçada pela academia e pelo mestre Gonçalo Ferreira. Foi assim que se iniciou essa minha história junto à BLC, de uma forma ímpar, onde eu tinha o meu ídolo e o meu mentor, mestre Gonçalo Ferreira, nessa construção, tentando implementar a cultura e a educação nos lugares em que, infelizmente, o poder público secularmente continua negando. Bom, eu espero ser colaborativa de alguma maneira nessa instituição. É um grande privilégio, é um prazer enorme fazer parte deste elenco, e que meu trabalho, meu coração e o amor pela literatura de cordel e pela literatura brasileira, pela cultura de modo geral, vai estar à disposição interinamente e o tempo que for necessário que eu puder ajudar. Obrigada. Gostaria de convidar, então, Marlos, representando o mestre Gonçalo Ferreira da Silva, para colocar a medalha e entregar o diploma à nossa mais nova benemérita, Cássia Ferreira.
Seja muito bem-vinda à Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Parabéns, Cássio. Você merece. Foi muito. Muito obrigado. Graças a verdade. E agora, com a palavra, o nosso querido filósofo, pesquisador de filosofia animal. Boa tarde a todos. Olha que coisa estranha. Estamos aqui. Chegamos. Bem-aventurados que chegam. Quero parabenizar a mesa. Quero aqui lembrar. É incrível como. Olha que coisa impressionante. E às vezes eu fico pensando que, mesmo com o domínio do saber filosófico, é uma coisa difícil de captar essa emoção diante de tamanha verdade. Ninguém. Eu ouvi a doutora Paola, eu ouvi o Marlos, eu ouvi a Cássia Ferreira, e certamente todos que aqui ocuparam essa tribuna hoje irão trilhar o mesmo caminho. Ninguém se arrisca, ninguém, nem aqui, nesta casa, nem em nenhum lugar do Brasil. Eu acompanho a vida do Cordel já há alguns anos e ninguém se arrisca a falar a palavra Cordel se não falar também Gonçalo Ferreira da Silva. Impressionante. É um mito, é um monstro, é tudo. E eu fico muito grato que todos exaltem Gonçalo Ferreira da Silva. Eu acho que todos nós temos que ter esse reconhecimento e termos essa gratidão. A história dele não é pequena. Ele é um mestre, um mestre. E aí a doutora Paola, aqui na sua fala, ela coloca que muitos, em contingência da questão pandêmica, não chegaram até aqui. E é verdade. Alguns ficaram no caminho. Alguns ficaram no caminho. E muitos nos entristeceram. Mas chegamos. Enfim, quase 2 anos que estivemos ausentes, sem uma plenária presencial. Estamos aqui hoje, retornando presencialmente às nossas atividades da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Isso é emocionante. Isso é muito emocionante. E quero novamente repetir. Chegamos, bem-aventurados os que chegam. Esperamos esse dia como o vigia espera a aurora. Sonhamos com esse dia. E quero crer que qualquer infortúnio que tenha havido nesse período possa ser, a partir de agora, dirimido, possa ser concretamente, a partir de agora, esclarecido, e que nós possamos trilhar o caminho da paz, da harmonia, do bom senso, do respeito e, fundamentalmente, o caminho da literatura, o caminho do cordel. Eu quero parabenizar a todos que aqui estão prestigiando essa plenária, parabenizar a benemérita Cássia Ferreira, parabenizar o neo-acadêmico
José Salvador, que irá tomar posse em seguida, e dizer, gente, que aqui é a nossa identidade, a identidade da poesia, a identidade da paz, a identidade do amor. Porque o mestre Gonçalo costuma dizer que, e ele costuma dizer assim, é uma metáfora, mas ele costuma dizer que Deus, por sua primazia, ele não fala a língua do homem. E é verdade. Ele pode tudo. Mas o mestre Gonçalo, ele diz que Deus, por sua primazia absoluta, ele não vai falar a língua do homem porque ele é o Criador. Ele não se iguala à criatura. Mas aí o que Deus fez? Segundo o mestre Gonçalo Ferreira da Silva, olha que coisa linda. O mestre Gonçalo Ferreira da Silva diz que Deus, em não falando, em não querendo falar a língua do homem, instituiu o poeta, que fala a língua de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu poder, né? Eu sou retirante do Nordeste, vim para o Rio de Janeiro, sou professor, vivo aqui a minha luta diária, e pude conhecer um homem como Gonçalo Ferreira, que me fez essa afirmação e que eu acredito que é uma das verdades absolutas. O poeta fala a língua de Deus, porque Deus instituiu o poeta, porque Deus não fala a língua do homem, porque ele é absoluto. Então, para finalizar, eu quero parabenizar e agradecer a doutora Paola pelo respeito que demonstrou aqui nessa tribuna hoje, ao mestre Gonçalo Ferreira da Silva, e todos nós temos que ter esse respeito, essa admiração e esse carinho, porque ele é uma lenda. O Gonçalo é uma lenda. O Gonçalo foi grande, até no momento de tomar as decisões que tomou. O Gonçalo, saindo do estereótipo masculino, o Gonçalo entendeu que deveria pedir socorro à doutora Paola e teve coragem, foi aguerrido. E o Gonçalo agora resolve honrar como quis a sua palavra. Então, eu quero aqui agradecer a todos que reconhecem o Gonçalo Ferreira da Silva, a pessoa que ele é. Eu quero parabenizar todos os poetas pelo meu cordelista hoje, Leandro Gomes de Barros, e dizer que compartilho com vocês a alegria de estar aqui, a alegria de termos chegado até aqui, porque conforme a doutora Paola bem falou, muitos sucumbiram no decorrer do percurso, vitimados pela contingência da Covid-19, e aqueles que, por outra contingência patológica que tenha sido, não chegou até aqui hoje. Mas eu repito, nós chegamos aqui e somos agraciados por isso. Parabéns a todos, obrigado, tá? Fiquem com Deus e vamos trilhar um novo caminho. E é assim que tem que ser. Em nome da poesia, em nome de Leandro Gomes de Barros, em nome da inspiração, em nome da paz, em nome da cultura, do conhecimento, em nome da harmonia, fundamentalmente da harmonia. Obrigado a todos. Muito obrigado, filósofo Arinaldo, por suas palavras, por suas reflexões filosóficas nessa plenária. E agora, o momento tão esperado por esse querido poeta. Ele me dizia nas plenárias assim: eu vou esperar, porque eu só quero tomar posse de forma presencial. E eu não aguentaria, né? Porque em plena pandemia, quando o mestre Gonçalo me fez o honroso convite de ocupar a cadeira 38, que tinha sido recém-desocupada pelo meu querido Moraes Moreira, eu não me contive. Em plena pandemia, em julho do ano passado, fiz o teste e vim aqui para receber, lá em Santa Teresa, na casa dele, a minha medalha, e não me contive. Mas o poeta José Salvador, sim, ficou lá, firme e forte, e disse: eu vou esperar retomarmos as atividades para tomar posse. Então, com muito orgulho, com muita alegria, é uma honra. Eu estava dizendo a ele hoje que
na atividade, na cerimônia, eu peguei o livro da pesquisadora Elisa Gina. Quando eu abri, a primeira coisa que eu vi foi uma poesia dele. Então eu fico muito contente de chamar essa plenária para fazer seu discurso de posse o poeta José Salvador. Vai ter uma quebra aqui de rito, que foi erro meu, o filósofo Ferdinando está com a palavra. Pessoal, novamente aqui, eu vou fazer a apresentação do meu acadêmico José Salvador. José Salvador é como é conhecido José Washington de Souza, cearense de Tianguá, Serra de Ibiapaba. Mora em São Gonçalo desde fevereiro de 1977. Filho de João Correia de Souza, o João Salvador, e Maria Lourdique Menezes de Souza, casado com Tânia de Oliveira Santos há 39 anos, tem 2 filhos, Mohamed Carnete Oliveira de Souza, professor, filósofo, e Morgana Magdala Oliveira de Souza, formada em gestão financeira. Avô do Gael Oliveira de Souza Marinelli. É aposentado do comércio, poeta, cordelista, trovador, sonetista, contista. Está vice-presidente da UPT, seção São Gonçalo, biênio 2019-2020. Reeleito para 2021-2022. Tem algumas medalhas ganhas em concurso de provas. Foi agraciado em 2019 e 2020 com o troféu Arte em Movimento, oferecido pelo artista plástico Zé Pereira. Foi indicado por Kátia Pires, coordenadora do movimento Mulheres Reais Rio de Janeiro, pelo trabalho coletivo feito em São Gonçalo, inclusive durante a pandemia. Ganhou o primeiro lugar com o cordel Mochila de Guarda Negros, Biblioteca Anitta Porto Martins, cidade do Rio, 2019. Foi agraciado com o 3º lugar no concurso de cordel da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, com a obra Mestre Sivuca, um sanfoneiro além da imaginação. E em 2020, em Fortaleza, ficou em 4º lugar com o cordel O Incenso da Poesia, borrifado na vida de Edu Maciel, pelo site Uma Corda, um Cordel. Em 2021, ficou em 3º lugar no Festival Porreta com o cordel O Relógio e a Lição do Mestre Decano. Figura em cerca de 70 antologias literárias. Tem um livro de sonetos. Vai um soneto aí? Editora de Letras e Versos, 2016. Esgotado. 85 cordéis publicados, em participação em cerca de 25 cordéis coletivos por vários estados. Tem livros e cordéis no Amazon.com. Muitos trabalhos publicados no Recanto das Letras. Está na coletânea Cordelistas Contemporâneos, coletânea 2017, organizado pela editora nordestina, editora Veloso, e no dicionário bibliográfico dos cordelistas contemporâneos, organizado pelo Zeca Pereira, nordestina editora. É citado no livro de pesquisas Arte, Poesia e seus encantos de literatura de cordel nos territórios culturais, organizado pelas pesquisadoras Elis Ângelo e Silvia Nemer. Na obra citada tem 2 cordéis publicados, Nós, Criaturas de Deus e A Peleja da Poesia com a Prova. É colaborador do portal Entre Poetas e Poesias e do suplemento Araçá. Faz apresentações em colégios e ministra oficinas de cordel. Faz cordel por encomenda. Nessa pandemia escreveu cerca de 32 cordéis, participou de lives, aulas online e ministrou uma oficina de cordel numa parceria com a Biblioteca Anitta Porto Martins, a Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro e o Consulado do Cazaquistão. Nesta oficina escreveu um cordel sobre a poeta cazaquistanesa, Kazakh Abai Kinabalia, alguma coisa assim, e seu país, que foi publicado e distribuído
em universidades e bibliotecas do Brasil. É membro fundador do AMO Cordel, com sede no Rio de Janeiro. Faz parte do C-Cordel, Centro Cultural dos Cordelistas do Nordeste, com sede em Fortaleza. É membro da ADLC, Academia Brasileira de Literatura do Cordel, onde ocupa agora a cadeira número 40, que tem como patrono o poeta João Leopoldo Ferreira. É membro da AGLAC, Academia Gonçalense de Letras e Ciências. Ocupa a cadeira 23, que tem como patrono o escritor Machado de Assis. Cabe aqui uma pergunta. É pouco? É pouco? Caramba! Parabéns, poeta. Fez por merecer. Seja bem-vindo. Esta casa é sua. Vai proferir o discurso devidamente. Seja muito bem-vindo, meu deputado. O deputado vai ficar bonito. A mulher só mostra coisa bonita, sabe? Você tem que aceitar, né? E eu me sinto uma honra imensa em diplorar você, meu amigo, meu confrade. Seja bem-vindo. E para proferir seu discurso de posse, o grande poeta, eu vou chamar José Salvador. Muito bem-vindo. Excelentíssima senhora doutora presidente da ABLC, a conceituada Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o presidente de honra Gonçalo Ferreira da Silva, por motivos óbvios, não está presente, mas eu queria dizer que ele é o baluarte do Cordel e é um dos grandes homens, trabalhou e deu a vida pelo Cordel, acompanhado da queridíssima senhora Maria do Livramento Lima da Silva, nossa popular madrinha Mena, madrinha dos poetas de Cordel brasileiro. Ilustres acadêmicos que compõem a mesa, digníssimos confrades que estão presentes e os que nos acompanham virtualmente, e mais amigos e autoridades, muito obrigado pela presença. Eu queria salientar aqui a presença de um grande amigo que é presidente da AGLAC, Décio Machado, que está presente aqui. Senhores e senhora, ainda não passou o perigo epidêmico totalmente. Estamos com uma plenária híbrida e neste modelo vou mesclar minha fala com o que nos é peculiar, o Cordel. Terei que ser breve na minha fala, mas não poderei ser relapso com o meu patrono e nem com o meu antecessor. Dois poetas importantes no trajeto do Cordel, cada um no seu estilo tiveram um grande papel, no tempo certo e bem feito, dando a seus versos o efeito com gritos de menestrel. Meu patrono, João Melquiades Ferreira da Silva, nasceu em Bananeiras, no Brejo da Paraíba, em 7 de julho de 1869 e faleceu em João Pessoa em 10 de dezembro de 1933. Sentou praça no Exército, participou das campanhas de Canudos em 1897 e do Acre em 1903. Em 1904, já promovido a sargento, deu baixa no Exército, passou a morar na capital paraibana, onde se casou e teve 4 filhos. Manteve intuído com a região, manteve veículo com a região rural de sua origem e escreveu diversos poemas com descrições da Paraíba, especialmente na Serra da Borborema, e se auto-intitulou Cantor da Borborema. Foi cantador e poeta de bancada. É considerado um dos grandes poetas da primeira geração da literatura de Cordel. Sustentava a família com a aposentadoria e recebia mensalmente do Exército e com a venda de seus folhetos e de cantoria.
A maior parte de seus folhetos foi publicado pela popular editora Tipografia do amigo e cordelista paraibano Francisco das Chagas Batista. Não temos uma data precisa da publicação de seu primeiro folheto, mas foi a partir de 1914 que passou a publicá-los regularmente. Viajava anualmente para vender folhetos pelo interior, sobretudo nos sertões de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, onde normalmente participava de cantorias. Nessas viagens feitas em época de safra, sempre a cavalo, levava no alforje seus folhetos e de Chagas Batista, bem como terços, livros de missa e romances de prateleira. Era um assíduo e contumaz leitor, eclético, lia de tudo, principalmente a Bíblia, era muito religioso e amigo de alguns frades. Aquele folheto, A Besta de Sete Cabeças, em que usa em epígrafe textos do Apocalipse com profecia relativa à Primeira Guerra Mundial. Escreveu também A Guerra de Canudos, identificado por José Calazans. Utilizou o material religioso da Igreja Católica da época em folhetos como As Quatro Moças do Céu, Fé, Esperança, Caridade e Formosura, e a Rosa Branca Castidade, verificação de um exemplo típico da literatura catequética, além de vários poemas contra o protestantismo, dentre eles A Quinta Peleja dos Protestantes, com Manuel Melquiades. E a ele é atribuído a autoria de 36 folhetos, mais ou menos. Átila Almeida afirma que a titularidade da autoria de João Melquiades do folheto Pavão Misterioso foi plágio de um original de José Camilo de Melo Rezende. A opinião não é partilhada por outros estudiosos, considerando que os dois poetas tinham esse romance como parte do repertório comum de suas cantorias. Ruth destaca que Melquiades é dos poucos que não louva como valentes apenas pobres vaqueiros, e sim homens de riqueza, como é o caso de Cazuza, Sátiro, Bernilo Costa e Zé Garcia. Após a morte de João Melquiades em 1933, sua esposa Senhorinha e seus filhos venderam os direitos de publicação ao poeta e cantador Manuel Camilo dos Santos, que passou a editar os folhetos de Melquiades. Entretanto, naquela ocasião, os cordéis já eram publicados por João Melquiades de Ataíde e posteriormente por José Bernardo da Silva, principalmente os romances do Pavão Misterioso. A disputa entre editores pelos direitos de publicação das obras do cantor da Jurema se estendeu por muitos anos, até 2010, quando entraram em domínio público. Senhores, antecedeu-me nesta cadeira o poeta também cearense, Arievaldo Viana Lima, poeta popular, cordelista, radialista, ilustre e publicitário. Foi em Quixaramubim, o berço deste poeta, na fazenda Ouro Preto, localidade discreta, que hoje integra Madalena, onde viveu toda a cena de sua infância completa. O ano 67 viu o poeta nascer em 18 de setembro. No seu registro se lê como Arievaldo Viana Lima, gente interiorana, o estirpe de se ver. Seus pais, Atiane Maria Viana Lima e Francisco Evaldo de Souza Lima, nele jogaram o chuvisco de talento que bem cedo mostrou-se artista sem medo, que aprendeu no aprisco. Era bisneto de cordelista. Em 1977, aos 10 anos de idade, começou a escrever seus primeiros poemas. Em 1982, iniciou seu trabalho no jornal de Canidé. Logo depois passou a colaborar com o Caderno de Domingo do jornal Povo,
de Fortaleza. No ano seguinte, publicou seu primeiro folheto de cordel. Em 1986, lançou o Canidé, Cidade da Fé, uma história em quadrinhos com influências do cordel, em parceria com o poeta Gonzaga Vieira. Ao lado do irmão, também cordelista, colaborou com o fanzine Tramela. Em 1995, seu irmão Clevison Viana fundou a editora Tupinaqui, onde passou a editar cordéis em quadrinhos. Em parceria, os irmãos escreveram o cordel A Botija Encantada. Em menos de 2 anos, eles publicaram por volta de 30 folhetos em parceria. Arievaldo também atuou como ilustrador de cordéis da editora Cruzeiro de São Paulo, produzindo capas para cordéis de novos autores como Marco Aurélio, Moreira de Acopiara e de clássicos de Francisco Salles Aeda e João Melquiades Ferreira da Silva. Em 2000, foi eleito membro desta academia, na qual ocupou a cadeira de número 40, patronímica de João Melquiades Ferreira da Silva. No mesmo ano, lança o projeto Acorda Cordel na sala de aula, que utiliza a poesia popular na alfabetização de jovens e adultos, adotado pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Canindé, Ceará, e diversos outros municípios brasileiros. Em 2005, a apostila do projeto se tornou um livro. Além de folhetos, a edição trazia um CD com gravações de Geraldo Amâncio, Zé Maria de Fortaleza, Mestre Azulão e do próprio Arievaldo. Percorreu muitas cidades e estados brasileiros, ministrando oficinas e realizando palestras sobre literatura de cordel. Arievaldo tem alguns trabalhos escritos em parceria com outros poetas cordelistas, além de seu irmão. Atuou como consultor e redator de uma série de programas da TV Escola sobre Cordel. Foi colaborador do grupo da doutora Rosilene Alves de Mello, competentíssima pesquisadora no mundo cordeliano. Esta que em 2018 coordenou uma equipe de pesquisadores do IFAM, que inventariou o cordel brasileiro, onde foi redigido um dossiê de registro da literatura de cordel, que levou mesmo ao alto do pódio, o tornando patrimônio cultural do Brasil. Arievaldo morreu em 30 de maio de 2020, deixando uma vasta e rica biografia, entre folhetos e cerca de 150, de gracejos didáticos, jocosos e romances, etc. E mais de 30 livros de estudos, pesquisas, biografias e quadrinhos, e muita estilogravura. Arievaldo foi multilíder, um artista completo. Estamos há quase 2 anos neste sofrência danada, mas pensando positivo, está sendo a casa arrumada, pois cada revolução denota transformação, constrói camada a camada. Em coerência esta fala, é nisto então que me apego, apacentando as atitudes e o meu juízo sossego, mas tento em nenhum lugar ao sol para ser parte desse escol de corpo e alma me entrego. Lembro-me a primeira vez que nesta Arcádia entrei, o vislumbre de ser membro, logicamente, almejei. Porém, isso foi sem pressa, mas expressei em conversa este sonho que sonhei. Mas nas promessas que tive de membros da academia, expressava essa vontade que sempre eu pedia. Não tem pressa o meu querer. Se alguém precisa morrer, meu sonho, a vontade é vida. Não desejei esta vaga com o sacrifício de alguém, mas os desígnios fatais abriram grades, porém falhado o 2020, veio então, por conseguinte, dando minha vaga também. Assumo com humildade o lugar que me foi dado, pois os meus antecessores, cada qual com seu legado, tiveram prova do trabalho. É deles que aqui me valho, não cabe a mim ser rogado. Diante dos meus confrades e confreiras, aqui me comprometo em honrar este pardão, zelar pelo bom nome
da nossa Arcádia, assim como o meu antecessor, aproveito o ensejo para aqui render homenagens a Leandro Gomes de Barro nesta data de 19 de novembro de 2021. Direcionando-me às pessoas que estão na live ou virtualmente, eu queria dizer que o meu coração é uma casa de pensão, onde mora solteiros, estudantes, mulheres, crianças e homens, e não precisam pagar, porque lá tem de graça o meu amor e o meu carinho. Muito obrigado e Deus nos abençoe por essa plenária. Parabéns. É um momento, né, tão emocionante, né? Então, eu gostaria de falar com o pessoal aí da Câmara Virtual, que estão aí, saudar a todos vocês, agradecer por vocês estarem aqui nos acompanhando aqui pela web. E agora, antes de entregar a palavra para vocês falarem com os nossos frases e freiras, eu quero pedir um pouquinho mais de paciência, porque nós vamos ter fala de 3 pessoas ainda aqui na plenária presencial. Eu gostaria de chamar, por favor, José Guilherme. Boa tarde para todos. Serei uma presença breve. Vou fazer 2 coisas, primeiramente aqui. A primeira delas, homenagem. Dia de Leandro Gomes, dia de cordelista. Eu, como cordelista de praticamente contato com cordel desde criança, mas como dizem no nordestino que eu conheci em Belém, sou de Belém do Pará. Para quem não me conhece, a maioria das pessoas também não me conhece. Mas eu de Belém do Pará, eu conheci um grupo de nordestinos que tinha no Ceará, no Seca, que teve 57. Eu era garoto, mas eu me lembro muito bem que eu via muitos cantando e fazendo repente e cantarolando de cultura da Bobegônia. É que eu não gosto muito de microfone, não tenho intimidade com ele. Ele dá para me ouvir assim? Então eu prefiro. Então, eu acabei gostando, mas o tempo passou, os anos passaram, e hoje em dia, a partir de 2017, comecei a frequentar a academia, 16 eu nasci o livro de História do Rio de Janeiro em Cordel, do Gonçalo de Prefácio. Eu já conheci o Gonçalo há muito tempo, eu sou professor, jornalista, professor universitário, trabalhei muitos 30 anos na Universidade do Rio de Janeiro, e ele fez o prefácio desse meu livro junto com outros colegas. E eu acabei acompanhando no dia a dia, conseguindo dos outros, disseram já que uma paixão ao Gonçalo e o Cordel. Eu tenho muita coisa publicada, para publicar e vou publicar. Mas eu quero lançar para vocês aqui o seguinte: eu tenho um livro que eu estou lançando agora, essa semana, chamado Leandro e Gonçalo. Para mim são os dois que fazem parte do Cordel. Um que criou e o outro que criou a PDC. Esse livro aqui é da doutora Paola. Agora, e é muito interessante, o mestre Gonçalo pediu 10 para ele guardar, eu vou dar para ele, assim que chegar, ele vai guardar, porque a editora só me dá uma quantidade que eu compro com desconto. Mas é melhor vocês comprarem, a gente não está na editora, custa R$45 a R$47. Se alguém quiser, Clube de Autores, está na internet, vocês têm lá o livro, é muito interessante, você é citado aí pela doutora Paola também, tá? Viu, doutora? Você está citado aí também lá no início, de fala do Gonçalo, que é a trabalhada da transferência. Mas é uma coisa, eu tentei fazer um ensaio, eu fiz um ensaio, que é uma tentativa de fazer uma analogia entre Gonçalo e Leandro. Tem os dois baluartes, os dois extremos. Os dois primeiros. Um que criou o Cordel e deu essa formatação que tem até hoje. E o outro que criou a academia e vem seguindo lá. Curiosidade, não leiam lá. Eu escrevi um cordel aqui para homenagear o grande Gonçalo. Eu tenho o título Leandro, Gonçalo e a BLC. É um cordel, uma setinha. Permita-me que eu a leia. Escrever sobre Leandro, creio todo cordelista já escreveu ou pensou, e também o repentista. Até o Carlos Drummond disse em alto e bom som, Leandro encabeça a lista. Dos poetas brasileiros, foi então seu veredito, contrariando o consenso de um Bilac expedito. Este vinha dos salões, aquele lá dos sertões, um fenômeno inaudito. Na BLC, Leandro ocupa o primeiro assento, dá respeitabilidade, pede comprometimento.
do acadêmico ocupante, que bem mais que diletante demonstra discernimento. E finalmente chegamos ao acadêmico mor, que é Gonçalo Ferreira para quem está ao redor. Tornou-se unanimidade, propôs a natalidade da BNC a melhor. E concebendo então o cordelismo imortal, hoje uma instituição tem caráter nacional, representatividade e cordel é de verdade patrimônio cultural. A todos um forte abraço por ser tão bem acolhido pela elite que compõe esta casa que é a crise, o cordel há 30 anos e que, salvo desengano, muito mais a ser seguido. Eu sempre, quando eu apresentava aqui nas plenárias presenciais, eu sempre trazia alguns exemplares das minhas obras mais recentes, os livros de forma que estava outra vez, todo mundo sabe. Eu deixava aqui em cima da mesa para apresentar. Mas eu só consegui trazer, sinceramente, não acreditei que fosse ter tanta gente. Mas eu tenho material para dar mais. Depois, se alguém quiser, eu deixo em algum local, outros exemplares. Eu trouxe 8 exemplares, 8 obras, 10 exemplares de cada um. Então tá. Bom, obviamente a Dora vai ter legal. Agora eu não sei como é que vai ficar se dá para obrigado, acadêmico do Nós podemos dizer, então, que isso é uma chuva de poesia, né? Parabéns! Muito obrigado. Excelente, excelente. Muito obrigado. Em nome da academia, de todos nós, agradeço pelas suas palavras e pela sua generosidade. Muito obrigado. Essa sua obra eu vou levar para a Cordelteca Maria das Neves Batista Pimentel. Se você me permite, eu vou levar para a Cordelteca Maria das Neves Batista Pimentel. Agora eu gostaria de dar a palavra ao pesquisador Felipe Pavati. Gostei da citação do poeta como criador, né? Na Grécia Antiga, poeta era uma palavra teológica, né? Bom, mas enfim, o que eu gostaria de trazer como novidade hoje é a ideia da zine, né? Que são algumas ideias sobre edição. Isso faz muita diferença, já que o cordel, ao longo do tempo, ele sempre esteve muito pautado na sua base física, né? Tem feito esforço a passar dos meus cordéis e cordéis de outras pessoas para a PDF. Eu gostaria de mostrar a zine com uma folha só. Vocês conseguem escrever de 8 a 16 estrofes, mesmo decassílabos, né? Eu tenho 2 vídeos no YouTube explicando como editar, como mexer no computador, como fazer manuscrito, né? Toda a sequência, né? Mas é possível, veja essa peleja aqui minha, né? Que escrever dos 2 lados, ela forma um livro que é fácil de reverter, né? E a zine, ela é uma invenção, né, dos poetas marginais, da qual a gente não tem uma grande comunicação, né? O Chacal, a Ana Cristina César, né, que escreviam poesia livre e nós escrevemos poesia ecuménica, né? E daí uma grande distância. Mas o que temos em comum com eles é um ponto fundamental, né, que é até o nome de literatura marginal, né? O que dá o nome de literatura marginal? O fato dela não ser publicada por meios convencionais. Isso tem mudado, né? Vejo o cordelista hoje publicando livros, né? Mas em nossa origem a gente publica em folhetos soltos, né? No máximo com uma xilogravura com alguém conhecido, né? E em geral, às vezes recebe o carinho da ABLC, mas não recebe, não passou por uma editora propriamente, né? E, pegando as palavras do Frank, uma vez que ele me disse, né? O bom de ser cordelista é que você pode falar o que você quiser, né? Não passa pela censura, né? Dessa figura terrível do editor, né? Que aparece. Enfim, queria só dar as minhas... Eu tenho outras ali, se alguém quiser também. As minhas zines, que são cordéis também. Só para terminar,
assim, o fenômeno da pós-contemporaneidade, né, já do efeito da internet, impactou tanto quanto a escrita, né, daí que a gente diria que viveria após a Era Comum, né, antes da Era Comum, antes de Cristo, né, depois da Era Comum. Nós teríamos aqui um cordel, que eu acabo de ler ali atrás, de 13 estrofes, né, ele é menos do que o Mazzini, né, isso é fenômeno de modernidade, isso é efeito de pós-contemporaneidade, isso vai ser estudado, eu vou conversar com o Franklin sobre isso, tá certo? Obrigado, gente. Muito obrigado, Felipe. Tem muita coisa, né, Felipe, para desbravar ainda, né? O cordel, ele também entrando na contemporaneidade. Voltou, né, Joséildo? E agora, Emanuel Cavalcante, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, hoje é um dia assim, de uma emoção muito grande, porque depois de mais ou menos 2 anos estávamos afastados, hoje nós estamos voltando às nossas plenárias presenciais. E eu vou procurar ser breve, até porque a emoção não me deixa falar muito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito ao Marlon por estar representando aqui o seu pai, que me chama de irmão. Tá? Então, isso para mim é uma alegria muito grande. Gostaria de dizer para meus amigos que, mesmo durante a pandemia, nós sempre buscamos levar o nome da Academia Brasileira de Literatura de Cordel para todos os lugares onde nós temos a felicidade de participar. E aí eu diria para os senhores, assim, com muita alegria, que hoje eu participo também de um projeto internacional chamado Chá Rotário Luso Brasileiro, um evento poético que acontece uma vez por mês, e nós também levamos para esse evento as atividades da nossa querida ABLC. Também, em Portugal, nós estamos preparando um outro programa, um programa de rádio, uma rádio chamada Rádio Alenquer, que é um programa também de cultura geral, onde também estamos levando o nome da academia, né? E aqui no Brasil, a Rádio Mineiríssima, em Minas Gerais, a mesma coisa está acontecendo. E, para finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos vocês. Tá? Eu queria cumprir aqui uma promessa que eu havia feito ao mestre Gonçalo. Eu iria levar para cada uma das unidades de escolas onde eu tenho a oportunidade de coordenar uma mini cordelteca. Isso vai acontecer. E a primeira cordelteca vai acontecer no colégio que nós assumimos agora esse mês, na Penha, e essa cordelteca ela vai receber o nome do nosso empossado de hoje, que é o nosso grande amigo Salvador. É claro que não poderia, né, nessas unidades, deixar de uma delas ter o nome do mestre Gonçalo. E aí, o que acontece? Na verdade, nós tínhamos um combinado, eu acredito que eu vou ter que sentar com ele para ver como a gente vai direcionar, porque entraram pessoas novas, né? Eu não sei se todos continuam, infelizmente nós perdemos alguns, né? Com muita tristeza, tá? Mas também não posso deixar de registrar aqui, dentre outras presenças, com muito carinho, o meu outro irmão, que é o nosso amigo Erinaldo, né? Esse é o outro, tá certo? Tem mais alguns aí que a emoção até nos trai um pouco e a gente não consegue falar direito, tá? Mas, resumidamente, é isso, meus amigos. É com muita alegria, tá, que a gente está voltando a esse trabalho. E gostaria de dizer ainda, nós estamos desenvolvendo
um projeto, até pegando uma carona do que o meu antecessor falou, da educação de jovens e adultos. Nós estamos desenvolvendo um programa para jovens e adultos, através de uma empresa chamada Zero Dúvida. E nesse projeto, inicialmente são 30 conversas. Eu não estou chamando de aula, tá, doutora? Eu quero chamar de conversa, que aí fica mais próximo. E o pessoal do marketing resolveu não colocar Emanuel Cavalcante, resolveu colocar Vovô Manu. E para mim foi muito gratificante, o negócio pegou, entendeu? Então o Vovô Manu está fazendo um sucesso danado. Quer dizer, hoje nós temos completa, pessoas que assistiram as 30 conversas, 40 mil pessoas. É um número bonito. E de visualizações, nós estamos com 105 mil. Então, para quem não é artista, né? Não é galã, não é nada, nego feio desse, tá certo? Tá bom demais, tá certo? Então, gente, é assim com muita alegria. Outra coisa também que eu não posso deixar de repartir aqui, alegria. Numa última publicação nossa, que nós fizemos para as crianças, chamada Crescer com Saúde, tem lá uma lista de amigos. E diria para vocês, com muita alegria, que, dentre outros, nosso companheiro Erinaldo, nosso companheiro José Salvador e nosso companheiro Gonçalo estão lá também na lista de amigos. É mais uma alegria que eu tenho para repartir com vocês. Tá? Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade. E, doutora Paola, eu faço parte do grupo de Benemérito, parabenizo a nossa colega, me coloco à disposição, graças a Deus agora vamos poder voltar. Nós ficamos afastados 2 anos, né, Marlon? Assim, com muita saudade, mas diga ao seu pai que nós estamos voltando com a corda toda. Ah, sim, não podia deixar de falar. Dessas 30 conversas, a de número 23, guarda bem, 23 é dedicada ao cordel, e é onde aparece a imagem do seu pai segurando um dos livros dele. Tá? Você pode acessar lá, está lá direitinho. É um prazer muito grande. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Antes de encerrar a sessão e conferir a palavra ao William Jobim, eu gostaria de perguntar ao pessoal, Joseilda, quem está inscrito para falar da plenária virtual? Vamos ver se dá certo. Todos estão ansiosos, esperançosos mesmo, né, de poder participar ativamente dessa plenária, e estamos participando, mas aqui ouvindo, atentos, esse momento tão especial de equilíbrio, né, do nosso corpo dentro desse contexto da pandemia. Então nós temos aqui o Tio Simpatia, que levantou a mão,
parabenizar os empossandos, né, de Cássia e Zé Salvador. Eu até coloquei aqui no chat, pois é, finalmente, oficialmente empossado Zé Salvador. Gosto desse termo, pois é. E sei que estamos muito felizes e transmitir aqui uma mensagem rapidamente que mandaram para o Mestre Ferreira na África. Tá? Hoje eu estive participando de uma live com São Tomé e Príncipe lá na África, onde eu tive a oportunidade de estar com o Mestre Gonçalo nos anos em 2012, onde ele ministrou brilhante palestra e dizer, Mestre Gonçalo, que o pessoal de lá até hoje lembra do Senhor, até hoje lembra da gente, a sua performance. Foi relembrada hoje a senhora Leila Quaresma, quando eu falei que estaria na plenária de hoje. Cristiano, não esqueça de retransmitir o nosso carinho, o nosso abraço ao mestre Gonçalo Ferreira, que ele plantou uma semente e continua viva entre nós. Então, daí a importância, a força que tem esse homem, a força que tem a nossa arte, que lá no Golfo da Guiné, onde esteve em 2013, em 2012, plantando uma semente, essa semente germinou. Inclusive, segundo ela, depois da nossa passagem por lá, surgiram artistas inspirados, escrevendo, não exatamente como o cordel brasileiro, mas inspirado na palestra do mestre Gonçalo, que é muito bom. E é isso, um dia muito emblemático, um dia histórico realmente, deixar aqui minha gratidão a Deus, sobretudo a Deus por ter a oportunidade de estar participando de um momento tão bonito como esse. Essas são minhas palavras, um abraço, orações poéticas. Pegar o mote, né, dessa lembrança saudosa dos nossos mestres do passado, do presente, destes que estão aqui, daqueles que nos deixaram. O meu abraço fraterno ao mestre Gonçalo Ferreira, a sua família que se encontra presente nessa plenária, a todos os poetas, beneméritos, convidados, acadêmicos que estão aí presencialmente, recebam o nosso abraço cordial e o nosso abraço de gratidão. Continuar fortalecendo essa casa. Agora o poeta Zé Paulo, com a palavra. Presidente da BLC, e a quem particularmente agradeço por essa amizade que aos poucos vai crescendo e vai se reforçando. Eu estou também contente por isso. Eu serei rápido, se não breve, porque eu tenho algumas coisas a dizer e não poderia passar. Minhas saudações a Cássia e a Zé Salvador, empossados hoje, sejam bem-vindos. Zé, que é esse poeta de longa estirada e de longa produção. Eu abraço a Elzailda, Dalinha, minha querida amiga, meus mestres respeitados, Moreira do Acopiária, de Deus Salles, Tião Simpatia e tantos outros que por aí estão. Eu, sinceramente, fico feliz com o desfecho desse caso de amor pelo cordel que nós estamos presenciando nesta data, nesta plenária que acontece depois de tanto tempo, híbrida, e que faz-nos esquecer, como eu notei durante o decorrer da plenária, que alguns fatos recentes, mas passados, estão colocados realmente bem para trás, para reconhecer e justificar a minha preocupação, confesso, com o que vinha acontecendo administradamente, mas que prevaleceu o consenso, para que nós resgatássemos esse poder da nossa ABLC
Esse querer bem ao nosso presidente de honra e eterno, meu amigo querido mesmo, Gonçalo Ferreira da Silva, a quem não quero nenhum mal, de verdade. A doutora Paola, pela sua tenacidade e pela sua crença de que tudo se resolveria com o tempo, como algumas vezes conversamos, e como conversei com alguns poetas, revelando a minha preocupação com a nossa ABLC, com Gonçalo e a sua saúde, com a doutora Paola e o seu envolvimento, para termos hoje como presente, neste dia que celebramos Leandro Gomes de Barros, neste dia que celebramos 120 anos do Cordel, nesse dia que retornamos a este encontro semi-presencial, para dizer que todos mesmo saímos mais fortes e acreditando que com a presença ainda física do mestre Gonçalo, com a força tão presente da doutora Paola, com a nossa força no conjunto, a nossa casa estará fortalecida e haveremos de mostrar essa união traduzida por um trabalho conjunto, por um trabalho de qualidade, por um trabalho que verdadeiramente possa ser digno de nossa ABLC. A Gonçalo, quero dizer que um pouco antes desses entreveros, desses momentos nefastos, eu tinha conversado com a professora Alba Helena no sentido de fazermos uma corrente de cordel para ele, enaltecendo as suas qualidades, as suas virtudes, a sua sabedoria, o seu conhecimento. E a partir da minha produção inicial e em seguida da poetisa Alba Helena, eu convidaria alguns outros cordelistas a darem continuidade a esta coroa de sonetos em homenagem a ele. Fiz o meu, a doutora Alba Helena fez, encaminhei para o amigo de Deus, ele ainda não se ocupou disso. Ele tem certeza que isso acontecerá porque ele, Moreira, Dalinha e tantos outros poetas representam o baluarte, as colunas desta academia e querem bem ao mestre Gonçalo. Eu publiquei hoje, e vocês devem ter visto aí no grupo, um poema chamado Dia do Cordelista, que foi feito a 3 mãos, cada um com seu tema, cada um escreveu o seu cordel, que foram Manuel Monteiro, minha parceira Criança Meira e o meu. É um cordel, que só publiquei o meu, que contextualiza toda a história do cordel, desde a vinda, desde Leandro, desde os personagens, desde os temas, desde a temática, até os nossos dias atuais, que eu peço a todos que leiam com atenção e até possa ser discutido agora como tema a ser levado numa dessas aulas que o poeta falou, e Zé Salvador vai incluir, para que se possa discutir mais concretamente sobre o cordel, sem a necessidade até de leituras, vamos dizer, longas e cansativas de alguns títulos, mas para que a gente aprenda realmente a ler, interpretar e conhecer a história do cordel.
Pois bem, para Gonçalo, escrevi antes disso aí. O mestre, pela estrada percorrida, muitas vezes tropeçou, mas não caiu. Venceu as intempéries pela vida com a fibra que sempre possuiu. O sábio, pela verve concebida, na construção do sonho que nutriu, em nome da cultura revivida que carregou dos genes e refugiu. Hoje, após palminar o seu destino, sob o rigor do tempo tão veloz, sente o peso da idade o nordestino. Então, placidamente, declama e a viva voz, trecho da sua história e a viva voz, os versos imortais da sua forma. Eis, pois, o meu soneto, que consagra essa reconquista desse amor perene e que não haverá de se acabar jamais. Parabéns, doutora Paola. Parabéns, mestre Gonçalo. Parabéns, cordelistas. Parabéns, Leandro Gomes de Barros, por tudo o que acontece e que nós temos o prazer de conhecer e vivenciar. Um grande abraço para todos nesse dia tão bonito, dessa sexta-feira festiva, para a história do cordel e para todos os meus amigos com quem contatei, revelando a minha preocupação para buscarmos a saída honrosa, como agora acaba de acontecer. Meu abraço a todos, muito obrigado. Eu gostaria de saber se alguém mais da plenária atual gostaria de falar. Vai ser só para parabenizar a Cássia, como posso hoje, para parabenizar o meu amigo José Salvador, para parabenizar Leandro Gomes de Barros, e parabenizando Leandro Gomes de Barros, parabenizar todos os cordelistas, né? E quero dizer que estou muito contente de ver a Paola hoje dirigindo essa sessão e que tira o peso do coração da gente, porque o que a gente estava, nós não estávamos brigando, nós estávamos lutando por uma ABLC unida e tínhamos medo que ela ficasse aos pedaços, uma parte para um lado, uma parte para o outro, e nada melhor do que ficar como essa coisa que eu sempre falei lá para o senhor Gonçalo, quando ele não tivesse mais força, fosse o presidente de honra e colocasse alguém que tivesse capacidade para dirigir essa nossa academia. E eu acho que foi muito bem escolhida a Paola, porque nós mesmos nunca aceitamos, nunca manifestamos, né? Até por isso, talvez o senhor Gonçalo tenha continuado o tempo inteiro, né? Sendo o presidente. E o que a gente fez não é desamor pelo senhor Gonçalo, porque nós todos temos apreço por ele, nós queremos bem. É um apego grande à ABLC e querendo que ela sobreviva a tudo. E graças a Deus parece que tudo está dando certo. E eu só tenho que aplaudir ao seu Gonçalo por ele rever essa posição dele, só tenho que aplaudir a Paola e todos nós ganhamos com isso. Era só isso que eu queria dizer. E agora eu convido o nosso querido William J.G. Pinto para falar algumas palavras. Ele vai ser o último a falar. Boa tarde a todos. Hoje para mim é um dia de muita alegria. Eu torci muito por essa plenária presencial. Hoje eu estou vendo aqui amigos que eu não vi há tempos. Professor Emanuel, Yasmin, Marro, Erinaldo,
Zé Salvador, Cícero do Maranhão, José Franklin, Guilherme Teles, e o meu revisor e responsável pelas artes dos meus cordéis, meu filho, William J.G. Filho, eu vejo mais frequentemente, porque ele mora comigo. Mas a história que aqui contei não foi por mim inventada. O velho daquela época tem ela bem decorada, minhas aqui só as rimas, exceto elas, mais nada. Leandro Gomes de Barros na fantástica peleja de Manuel Riachão com o Diabo. Eu quero parabenizar a Cássia Ferreira, que eu tive a honra de conhecê-la há 2 meses atrás na BLC. A filha dela está ali, morta de vergonha. E quero dizer o seguinte, como presidente do Conselho Consultivo, eu acompanhei a trajetória do poeta Zé Salvador. Ele foi chegando aqui devagarinho, se insinuando. E como presidente do Conselho Consultivo, eu falei para Gonçalo, presidente, nós temos que ficar de olho nesse poeta. E está aí em Salvador com 90 cordéis, brilhando no cenário brasileiro. Parabéns a todos, parabéns Salvador, parabéns Cássia e parabéns a todos os cordelistas do Brasil. Muito obrigado. Então, muito bem, estamos chegando ao final da nossa plenária, muito festiva, muito feliz, mas eu gostaria de registrar aqui a presença de uma pessoa muito querida para todos, inclusive para o mestre Gonçalo, que é um grande ilustrador, uma pessoa que tem lutado pela cultura do nosso país, um traço magnífico, o que eu simpatia mostrando aí a capa do livro que ele fez da Lei Maria da Penha, trabalhou com o Diogo Simpatia, com a Evaldo Viana, comigo, com o mestre Gonçalo, com o Clevison Viana e nem sei quantos mais. Ganhou 2 vezes o prêmio de melhor selo do mundo. E antes de conhecê-lo, eu criança, já dizendo a idade dele, eu adorava o selo que ele fez do Mamulengo. Nunca na minha vida eu imaginei, isso me emociona demais, que um dia eu teria um livro ilustrado por João Oliveira, porque ele era meu ídolo desde muito tempo. E ele fez algumas capas para mim, mas a gente fez um livro junto chamado Leucemia Sem Segredo, uma cartinha de cordel, mas quando me vi acometida do câncer de mama, eu estava na minha convalescença, e aí eu comecei a fazer os versos que se chamam O Menino que Despertou, que é uma versão em cordel da história de Siddhartha Gautama. E eu lendo para o Jô, e ele disse, eu vou ilustrar esse livro, e nós fizemos esse livro, que vai ser lançado agora, né? Isso aqui é o boneco do livro, está bem bonito, na minha opinião. A gente toda mãe acha o filho bonito, né? Toda coruja acha o filho bonito. Ele fez aquele sorrinho, mas a mãe acha lindo. Então, eu gostaria de, nesse momento, agradecer ao Jô por essa trajetória ilustrando o cordel brasileiro nesse dia 19 de novembro, Jô, dia do cordelista. Mas o que seria do cordelista sem o estilo gravadores, sem os ilustradores e sem os nossos capistas? Então, essa homenagem é extensiva também a vocês, porque a arte de vocês se entremela com a arte da gente. Mas não dá para pedir para ele levantar, porque já que ele é grande... Fica de pé, Obrigado. Só queria dizer uma palavra para fazer. Bom, eu sempre vi o papel, porque eu sou do para Pernambuco e fui criado na Paraíba, aqui na igreja. E eu penso do papel, sabe? E quando eu decidi que eu fui para o Rio de Janeiro para estudar na Belas Artes, que era aqui na Cinelândia, eu coincidiu que era a abertura do museu de folclore, do Edson Carneiro. E com isso eu tive a oportunidade, eles tinham uma boa coleção de cordel, e eu fiquei mais apaixonado, me relembrou a minha infância. Então, como eu estava em Belas Artes, eu queria dar
uma característica brasileira ao meu trabalho. E eu escolhi uma capa do cordel. E foi muito bom, porque em seguida eu tive a oportunidade de ir para a Hungria e fiquei 6 anos lá. Então, talvez eu seja o único nordestino a falar húngaro, que é ninguém entende. É a única língua que o cão tem medo. Exatamente. Então, essa ligação minha com o cordel é uma coisa que me deu muita alegria. Eu tive a oportunidade de fazer um circo postal, que foi a homenagem ao cordel, literatura de cordel, foi lançado aqui no Rio de Janeiro durante um evento internacional de filatelia. E com isso eu recebi o prêmio Melhor Circo do Brasil e em seguida Melhor Circo do Mundo com o cordel. Então eu tenho muito a cordel. E outra coisa que eu tenho muito a agradecer também é que eu transformei um desses temas, que era Palmo Misterioso, que foi sugestão minha para os Correios, em livro infantil. E com isso eu tenho muito reconhecimento. Eu até tenho medo, na hora que eu chegar no céu, eu vou encontrar com o autor e ele vai me cobrar, porque eu sei que ele morreu praticamente muito pobre, né? Eu não ganhei dinheiro, mas eu ganhei muito prestígio com esse trabalho. Obrigado ao cordel. Obrigado. Então, com essas palavras, com muita felicidade, desejando a todos. E um minuto. Cícero do Maranhão. Cícero do Maranhão deseja falar umas palavras, por favor. Mandar fotografia. Na frente, está demorando demais. Ilustríssima presidente, doutora Paola, companheiros presentes, confrades, confreiras, ilustres empossados, eu gostaria de, em um minuto, dizer 2 palavras. Estou extremamente satisfeito em aqui estar mais uma vez nesta academia. E desta vez, com muito mais alegria. Com certeza, eu trago aqui um presente para o meu amigo Zé Salvador. Algo extremamente diferente. Sempre fiz meus versos para quem é empossado, mas para o Salvador, eu preferi trazer um presente. E eu peço a ele que venha receber aqui no palco para ser fotografado. Por favor. Vejam só o que está escrito nesse chapeuzinho do novo poeta da BLC. Mostra ele. Mostra ele. Vamos tirar uma fotografia. Você tem direito de bater. Ora, por favor. Olha aqui, o que está escrito? Olha o que está escrito. Tira a máscara, Salvador. Na fotografia. Tira a máscara, Salvador. Todo mundo vai estar com inveja, né? Tem que ter cuidado desse colega. Tira a máscara, Salvador. Tira a máscara. Isso. Bem, boa noite a todos. Eu sou Ezequiel Alcântara, falando de aqui Catarina, Portugal. Eu queria dar os meus sinceros parabéns ao Zé, especialmente ao Zé, que é o meu mestre, né? Desde que eu iniciei a Placate, o mestre da João Rodrigues. Queria estar mostrando o meu mestre Zé Salvador, que me agregou muito na literatura de cordel, sonetos, e tanto na vida em si, né, que me amadureceu muito. Então, como pude estar hoje presente aí com ele, para dar aquele abraço, meu amigo, estou emocionado aqui. Que foi muito bem, hoje teve a oportunidade de congelar a Cordelteca, aqui na escola que eu estudei, que me homenagearam, com o meu nome, e infelizmente não pude estar presente aí, eu queria também que eu estivesse por aqui, mas eu sei que está sendo celebrado com todo louvor. Os meus abraços e meus parabéns. A gente vai se ver ainda. Eu vou lhe dar um abraço. Meus parabéns somente. Um abraço a todos. Parabéns, Zé. Ezequiel, realmente a nossa professora Joseilda teve muita razão de lhe dar a palavra, porque todo mundo ficou aqui muito emocionado com a sua fala, principalmente o empossado, que era
que é um dos festejados, né, nessa plenária festiva. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram aí pacientemente ouvindo essa plenária. Isso é um grande desafio, né, nosso, né? Um grande desafio nós tornarmos híbrido e nós darmos continuidade a esse mundo novo, que ainda não é pós-pandêmico, ainda é interpandêmico, mas que se todos as divindades celestiais assim nos abençoarem, que essa pandemia acabe rapidamente, né? Espero que esse ano novo que se aproxima, com as águas sagradas do mar da gente, que lavem e levem essa pandemia embora. Então, com esse desejo, desejando muita saúde a todos vocês, desejando muita saúde às famílias de vocês, desejando que o nosso presidente de honra, Gonçalo Ferreira, se recupere muito rapidamente. Ele está muito, assim, ele está bem, né, para a idade dele, está precisando repousar um pouco e se recuperar, porque o organismo da gente tem essa incrível capacidade de restauração, né? O organismo da gente tem essa capacidade inata de se restaurar. E, logicamente, com o carinho de todos, com descanso, com cuidado do Marlos, cuidado da Yasmin, da madrinha Mina, de toda a família, a gente deseja que o mestre Gonçalo se restabeleça e que possa estar aqui, né, na próxima plenária, que vai ser uma plenária comemorativa do Natal, a última plenária do ano, que vai ser no dia 18 de dezembro. Então, nós vamos encerrar, então, esse ano com, talvez, né, vamos desejar que o nosso presidente de honra presida essa plenária desde aqui, uma plenária comemorativa e que nós vamos todos assistir e prestigiar. Então, desejando isso, infelizmente na plenária do dia 18 eu não vou estar presente fisicamente, mas fiquem com o meu coração, fiquem com a minha boa vontade de, junto com o mestre Gonçalo, lógico, sob os conselhos dele e de todos vocês, beneméritos, pesquisadores, várias pessoas foram importantes nesse processo, todos esses nossos encontros, desde que eu assumi, o filósofo Ferinaldo, todo mundo, nós temos muito que aprender, né? Ensinando e aprendendo nós vamos longe. Então eu acho isso, eu tenho 25 anos que ensino na Universidade Federal do Ceará, né, no curso de Medicina, mas quem mais me ensina são meus alunos. Então eu acho que a gente tem que ter essa humildade de estar sempre aprendendo, a gente está sempre se renovando e o mundo está ensinando a gente com as voltas que ele dá. Então eu gostaria muito de saudar a todos, agradecer a todos e convidá-los agora, vocês não vão ser convidados, mas convidar todo mundo agora para um pequeno coquetel que foi oferecido aqui. Muita saúde, muita paz, muito obrigado.